Torcedor, em meio a tanta contradição no São Paulo, a gente tem mais uma aqui, né? Foi dito que Roger Machado não ia ser demitido, ia continuar no São Paulo e que o São Paulo não tinha dinheiro para contratar o Dorival. Agora a diretoria de São Paulo marcou uma reunião com o Dorival para hoje à tarde. Vamos acompanhar o Jogo Aberto aqui que vai trazer tudo sobre esse assunto, beleza? Chega dando aquela moral de sempre no like e agora bora pro vídeo. Pois é, o problema do dirigente que não está habituado a lidar com futebol é exatamente esse. Você tem o seu impulso de falar o que pensa, mas não tem o contexto para poder interpretar o cenário do futebol. Então começa a falar coisas que não cabem ou que talvez coubessem, mas deveria ser feita para si mesmo, em silêncio. E fica isso, quer dizer, hoje ele fala que o Roger fica, amanhã ele manda embora o Roger, hoje o Dorival é caro, amanhã o Dorival vai ser barato, e aí, obviamente, a credibilidade, a consistência desaparece. Eu tenho muito respeito pelo Arthur Macis, mas ele está perdido num ambiente que não é o dele, com pessoas que não são paulinas, são profissionais apenas. E aí ficam induzindo a fazer isso e aquilo, e ele, ouvindo também alguns assessores que são aqueles que ficam o beirinha do poder, ele acaba cometendo erros graves. Então, a primeira coisa que o Arthur Macis precisa é de gente são paulina e séria perto dele, para aconselhar. E precisa ter a humildade de entender que ele precisa de conselhos. Muito bem, Marco Aurélio Cunha. Sgarbi, Oi. Você que é o cara que toda vez que o Dorival aparece já fica levantando os dedinhos, né? Segunda passagem dele pelo São Paulo, o Roger ontem encerrou o seu trabalho com 49% de aproveitamento. A do Dorival teve 54,3% na segunda vez em que comandou o São Paulo. Foram 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas e o mais celebrado, o título da Copa do Brasil. Dorival está preparado para assumir este São Paulo atual? No mercado é o único nome, Rê. Se ligar para outro treinador, eu acho que é um erro gigantesco. E o Mito? O Mito está empregado ainda, né, no Bahia. Você acha que ele vai sair do Bahia? E se eu fosse o Rogério Ceni, que eu sei que o Rogério Ceni tem uma paixão muito grande pelo São Paulo, se eu fosse ele, eu não viria para São Paulo. Porque entrar no São Paulo de novo, numa fria, numa furada, que já vão derrubar ele, questões políticas, estou fora. Se eu sou o Rogério Ceni, eu não viria nunca para São Paulo. Vou usar suas palavras, desculpe. Se eu fosse Dorival, eu não vinha nunca para o São Paulo, porque vão derrubar ele de novo. Diferente. Ah, Mas ninguém derrubou o Dorival, ele foi para a seleção. Ele foi... Não, é muito diferente, pelo amor de Deus. Qualquer treinador, igual o Corinthians, é diferente. ganhou 2 títulos. Quem levou o Dorival à seleção foi o São Paulo. É claro, diferente. o currículo dele também, mas no último momento o São Paulo. E o trabalho, no modo geral, é bom. Conquistou um título inédito para o São Paulo, passando de Palmeiras, passando de Corinthians. O Dorival numa fria e não o Rogério Ceni? Não, mas é muito diferente. O Rogério Ceni está empregado num clube sério. Uma SAF séria, que é a SAF do Bahia, a SAF City. Sério, clube sério. O São Paulo hoje não é um clube sério. Só que o Dorival trabalhou também no Corinthians. Também, a gente vai falar que é um clube sério na política? Olha só, se o Bahia segurar o Rogério Ceni, ele está dando um exemplo do futebol brasileiro que ele acredita no profissional acima do momento. E isso não acontece. O São Paulo teve 2 vezes o Rogério Ceni. 2 vezes. Com diretorias diferentes, com contextos diferentes. E ninguém mesmo sabendo quem era, porque ninguém conhece melhor o Rogério Ceni do que o São Paulo. E o São Paulo 2 vezes, tchau pra ele. E agora, sem uma palavra. De repente, o Bahia pode dar um exemplo. Eu não sei se vai acontecer, porque os resultados derrubam mesmo o treinador, não só no Brasil, mas também em qualquer outro lugar. Agora, o Rogério tem que pensar bem, se pra ele isso aí é o ideal. Mas para o Rogério seria bom, desculpa, Garbinho, seria bom não ser treinador do São Paulo. Seria bom ele ser um gestor do São Paulo. Mas não é o que ele quer, eu acho. Né? Não, mas ele é um treinador aí de atividade dos melhores. Mas sabe o que eu acho engraçado? Olha só o modus operandi do São Paulo. Vocês vão lembrar, quando o Crespo retornou na segunda passagem, a gestão que o demitiu naquela oportunidade do Casares ainda devia o Crespo. E aí trouxe o cara de volta para tentar rearquitetar um contrato, porque estava devendo o cara, coloca. O Dorival é a mesma situação. Se ele chegar ao São Paulo, tem débito com o Dorival. Vai ter que adicionar isso no contrato também. Então vira uma roda gigante que você não consegue ter fim. O Rogério Ceni vindo como treinador, ele não vai deixar de ser um gestor, porque é o cara que gerencia essa questão de parte de campo, jogador que fica realmente para treinar. Mas estão devendo para ele, Xixinho. Não, mas tudo vai ter que fazer um bem bolado, é isso que tem que fazer. Tem uma identificação com o clube, tudo é conversado. Assim, a gente vive um sonho. Nós estamos vivendo aqui no País das Maravilhas. Se você, a questão da exposição do Rogério Ceni, por exemplo, hoje, se você colocasse na balança para escolher se o São Paulo tivesse organizado, eu traria o Felipe Luiz. Eu traria o Felipe Luiz. Aí porque dá uma cara nova. Não, eu optaria por algo novo. Eu sou muito fã do Felipe, só que o Felipe custa quanto? O Felipe, sim, que é um cara... Você acha que ele custa menos? Ele é mais caro que o Dorival? Não é. Eu acho que é mais caro. Ele não é mais caro que o Dorival. Você conhece o Rogério Ceni há quanto tempo?
Eu trabalhei com ele 2 O anos Felipe e meio. Luiz aceitaria o São Paulo? Claro que hoje? não, nesse momento jamais. Eu acho que não. Essa é a diferença dele com o Dorival hoje. O lógico. Felipe Luiz sai campeão da Libertadores do Gente, O Flamengo. Rogério não viria exatamente por conta do sistema, que não vai permitir ele isso que trabalhar. O Rogério Ceni que você Exatamente. conhece. O Rogério Ceni é um cara inteligente ou ele é um cara burro? Ele é um cara inteligente. Você acha que o Rogério Ceni ele vai voltar ao São Paulo nessa esculhambação, nessa zona, pra ser de novo Mas o escudo aí- da incompetência dos outros? Não, E outra coisa. ele vai ter liberdade através do Rui Costa. Mas aí eu tenho uma frase- Onde o Marco Aurélio falou. Vai onde ter o Dr. Marco dinheiro Aurélio falou. também O presidente pra ele precisa o contratar quê? Se rodear de jogador? pessoas que entendam que são São Paulinos. Mas aí então, eu assim, falo- se ele quer chamar pro lado dele, peraí, vamos começar a parte do treinador. Dá vitalício E pro Rogério Cicinho? Ceni. E- Rogério, você vai ficar Eu aqui, só vai transformar acho o que torcedor, vai ter antes do paciência. treinador tem que resolver se o Rui Costa vai ficar, se será o Rafinha, porque eles é que comandam, não é o presidente. Ô, Rê, Hoje e quem qual- põe a mão na massa são esses E só uma dois. pergunta, qual a Mais o credibilidade, Rui Costa. depois do que ele fez, qual a credibilidade que o Rui Costa tem, qual a moral que ele tem agora pra ligar pro treinador? Escolher quem vai ser o novo treinador de São Paulo? Depois da lambança que ele fez, qual a credibilidade que ele tem pra fazer Não, isso? não, não. É bom você falou isso aí. É, Só uma mas- coisa. Ô, Rui Costa, atenção. Você agora tirar o corpo fora com a demissão do Roger é uma vergonha pra você. Aí eu não falo nem como dirigente, falo como ser humano. Porque você, quando trouxe o Roger, encheu o peito pra bater. Não, é isso aí, a gente tá convicto, eu confio no Roger. Aí agora na demissão, não veja bem, não é bem assim. isso aí. Todos Então, errados. E posso todos nós acrescentar erramos, algo? então Isso você aí. tá errado. E posso acrescentar Você, se algo? tiver um pingo de respeito ao torcedor do São Paulo, você pede pra sair. E você também, Macis. Isso daí também é algo muito sério, porque ele quer transformar o Crespo em um vilão, falando que não pode falar muitas coisas vergonha. É verdade. pra não Nossa, expor o isso profissional. foi Expor o quê? vexatório. Deixa eu Expor fazer o uma quê? Que o pergunta cara pro falou a Cicinho. verdade e aí fica Cicinho. jogando esses negócios assim. Ô, Rui Costa, faz um favor pra Respira, gente, torcedor Cicinho, São respira. Paulino. Dá lugar pra outro, dá lugar Respira, pra quem Cicinho. ama o São Paulo, não quem se Lembra do Dr. faz Marco de Aurélio? beneficiado pelo cargo de um diretor fictício aí no São Cicinho, Paulo. respira. Só me responde uma coisa que eu fiquei aqui. Que agenda é essa aí? Desde o começo do programa, é o caderninho do Juventude aqui. Só me responde uma coisa, Cicinho. verde, Você, né? Você gosta. desde o começo do programa, você me deixou... Eu não vou responder mais nada, não. Pede Não, pro não, doutor Luiz Galo. só para bater no raciocínio aqui. Você falou que era melhor o Rafinha, o Rui, anunciar a saída do Roger Machado e ir embora junto com eles, não foi? Também, e o presidente Você também. Você deixou explícito isso. Isso. Tá, e o presidente também, o Macis também. É. Tá, o Macis também tá aqui. Eu tinha esquecido do Macis. Mas se fizerem isso, quem que vai contratar o Dorival, o Rogério Ceni? Quem que vai? Não É isso que fica eu queria ninguém. saber. Porque O se você conselho. tirar todo mundo, quem vai... Não, peraí. Se o vice-presidente Tá. entrou lá, não sabia o que fazer, eu vou saber? Não tem mais Peraí, Agora mas o quem cara é que tá quem é olhando o não sabe, eu vou vice-presidente saber. hoje do Bacis? Quem é o vice do vice? Quem é o vice? Estamos lascados, Não tem um presidente da Câmara? Não, mas quem é o vice no São Paulo? Não, Antecipa É a pior eleição, ainda. é o que eu tô Você falando. entendeu? Antecipa a eleição do São Paulo, gente. Antecipa. Everton Guimarães, você acredita que o Dorival aceitaria agora voltar ao São Paulo? Renata, tem que ver quem vai comparecer, né? Porque ele não custa ele, a equipe dele, a comissão dele, ele seguramente não custam menos que 2.500, né? Então eu não sei se o São Paulo vai ter para desembolsar 2.500. O Roger custa bem mais barato. Agora o Rui Costa é muito amigo do Dudamel. Será que o Dudamel não poderia assumir o São Paulo? É um treinador de garbo, elegância, gabarito, é um treinador gringo, é chique. Então é o seguinte, de repente o Sgarbi pode autorizar o contato do Rui Costa com o Dudamel. Eles são amigos. Que tal o Sgarbinho e o Dudamel? Ô, irmão, sabe que eu te amo, mas hoje não é dia de irritar a gente não, cara. Hoje a gente já tá sendo Dudamel. Celso Roth também tá desempregado. Givanildo é bom, pô. Tá na moda. E ó, sobre o Rogério Ceni, muitas vezes o amor não obedece à razão. Ai, valeu, Chico. O Chico mandou mensagem pra você. Mas você pesquisou pra falar isso? Defendeu o Roger. Eu esqueci a frase que eu queria falar e falei... Mas eu não tô legal hoje, não. Não, e hoje está faltando o advogado do Roger. que não Tá lá junto com ele, consolando ele lá no Rio Grande do Sul, tio. Chico foi... Olha, não duvidem, quem pode estar almoçando com o Dorival nesse momento é o Ulisses Costa. Falando em almoço... Vai engolir o Dorival. Atenção, galera, se liga nessa jogada. A conclusão é simples, o São Paulo Futebol Clube precisa ser refundado. Quando eu falo refundado, é literalmente falando. O que tem que acontecer no São Paulo? Já que está essa zona, que tem zona mais organizada que o atual momento do São Paulo. Na parte financeira, administrativa. Pessoal, é o seguinte, o que tem que ser feito agora, de imediato? Antecipar eleições. Tem que antecipar a eleição.
Porque o Harry Macy Jr., ele não tem a menor condição de intelecto de estar presente no dia a dia do São Paulo. Ele não entende nada de futebol. E o pior, Renato, isso eu aprendi com você. O cara pode não entender de futebol, mas ele tem que estar rodeado de gente que entenda do riscado. Óbvio. E ele não está. É isso aí. O Rui Costa está lá, 200 anos do São Paulo. As pessoas do Conselho, se o São Paulo está nesse momento catastrófico, administrativamente, financeiramente, dentro e fora de campo, passa muito por um Conselho que chancelou todas as atrocidades que foram feitas de décadas para cá. Esse Conselho miserável, desgranhento, que aprovou as contas do Casares, uma gestão sem transparência, uma gestão que antecipou aí empréstimos bancários. O São Paulo está numa dívida de 1 bi, não tem potencial de receita. O São Paulo tem que mudar para ontem o modelo de clube associativo, pessoal. Se o São Paulo continuar com o estatuto falido, com o modelo de clube associativo, vai continuar dessa forma. E o pior, mais cedo ou mais tarde vai chegar na Série B. E se isso acontecer, eu não sei o que vai passar no São Paulo. Então, de duas uma, São Paulo, ou vocês viram um clube empresa ou uma SAF. Continuar com o modelo de clube associativo, com esses conselheiros que ficam sentados, vendo o dia a dia passar, só esperando o benefício próprio e nada fazem para mudar, não tem a menor condição. Então, para resumir, antecipe a eleição, coloque uma pessoa que entenda do riscado, reforme o estatuto, que hoje é um estatuto que lesa a instituição. E aí, consequentemente, a médio e longo prazo, você vai conseguir minimamente reestruturar o São Paulo Futebol Clube. Repito, modelo de clube associativo, da forma que está o São Paulo, é um modelo falido. Ou vira SAF ou clube empresa. Ou, se continuar assim, daqui a pouco vocês vão jogar a Série B. Everton Guimarães, realmente... Olha, o Galo poderia ter acompanhado o São Paulo ontem, mas se safou ali no finalzinho dos pênaltis, graças ao Everson. Mas o São Paulo está eliminado, sem técnico, e o torcedor está furioso, Everton. Boa tarde para você. Boa tarde, meu chuchu. Fica na tela comigo aqui, me deixa aqui na tela que eu preciso dar um recado importante para o Brasil. Ô, Carlo Ancelotti, se você não tivesse as montanhas aqui para cobrir, filho, o nosso estado aqui, que o nosso mar é de montanhas, o mais bobo aqui inventou o avião, só para você conhecer um pouco mais sobre nós, você estaria vendo o Everson jogar, tá com as mãos, com os pés, bate pênalti, defende, faz o monstro, mas aí o lobby da turma aí vai fazer você fazer coisa errada. Nem na sua pré-lista, entre os 50, tá o cara lá. Isso aqui foi a última vez que o Sgarbi teve alegria torcendo pro São Paulo. Foi a última vez. Isso aqui foi na Copa de 2000 e sei lá que ano foi isso aqui. A última vez que ele teve alegria. Ô, gente, contar uma coisa pra vocês. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, gente. Sério que vocês estão surpresos? Ninguém pode ficar surpreso com o que aconteceu. Porque quando aconteceu a trozoba de tirar o Crespo e colocar o Roger, o que nós falamos aqui? A gente falou aqui o que aconteceria, né? E o que aconteceria? Já chegava demitido, gente. Ninguém queria o Roger aqui, aliás, aqui não, no São Paulo. Ninguém queria o Roger treinando o São Paulo. Só o Rui Costa. É bruxo dele, eu adoro o Roger. Eu acho que o Roger leva jeito, ele é bom treinador, embora eu reconheça que ele tem dificuldade para se comunicar. É isso. Mas ele sabe de futebol. Agora, o grande problema é que, diante de tudo isso, estava na cara que ele seria demitido. Esperavam o quê? Esperavam uma grande derrota, e ela aconteceu ontem. E aí, outrora, que festejaram que o Rafinha havia mudado o vestiário e tal, não adianta. O Rui Costa, gente, ele pode ser um cara bom caráter, um trabalhador, mas ele é fraco no que faz. O departamento de futebol do São Paulo está que nem o departamento de futebol do Atlético aqui. É gente incompetente cuidando. E para resumir, Capelanes, o que você falou agora, você falou um monte de coisa. Ai, porque o São Paulo tem que fazer isso, fazer aquilo. Me fala um clube associativo, excetuando Palmeiras e Flamengo, que estão muito bem no futebol brasileiro. Muito bem no futebol brasileiro. Não estou falando só de finanças, não. Então, clube associativo, com conselho deliberativo rachado, não vira. O São Paulo tem que virar SAF. Quando acabou aquele jogo de ida aqui no Morumbi, 1-0, e os jogadores do Juventude pareciam aliviados, até felizes com aquele resultado negativo e uma vantagem pequena do São Paulo, ninguém imaginaria, ou poucos imaginariam, que teria uma superioridade tão avassaladora, que o Juventude, do início ao fim, do início até o gol do Mandaca, foi superior, teve a desatenção no gol do São Paulo, que o Tapia entra e faz o gol ali, que deu uma esperança de pelo menos levar para os pênaltis, não é? E aí, de repente, o Juventude dominou a partida, passeou,
Cicinho. E a expulsão do Ferreirinha foi um prato cheio para o Juventude, que já estava melhor antes. Foi vergonhoso, né? Aí você vê também a questão da postura dos jogadores, você vê que não tem comando, que não tem um esquema tático. Você vê os jogadores desconfortáveis dentro de campo, o próprio Calleri. Gente, o Calleri não consegue receber uma bola limpa, é somente para brigar no corpo, ele não consegue. Os laterais do São Paulo não fazem um cruzamento. O meio-campo do São Paulo, o que toma de bola nas costas é algo absurdo, assim. Então, o Roger precisava fazer a leitura, por isso que eu falo, uma comissão técnica, os outros integrantes da comissão técnica, para que eles vêm? Né? Eles estão junto com a comissão técnica para quê? Com o treinador para quê? O auxiliar que não chama... É comissão de acompanhante. Porque uma comissão boa é aquela que dialoga, que conflita, que discute com o treinador. Agora, quando você tem acompanhante, ninguém ousa discutir. Nós estamos assistindo o jogo, o Luan tá no banco. Coloca um cabeça de área para tentar ajudar ali no meio campo. Ok, não é o que tem de melhor no momento, mas é um cara que vai pelo menos dar uma chegada, vai sim, mudar a cara do jogo. Quando você fala do jogo, no modo geral, as decisões do Roger são totalmente questionáveis também. Foi o Roger que errou pênalti, foi o Roger que foi expulso. Foi ele que tira... Puxa uma cortininha aqui. Então é isso, galera. Esse foi o conteúdo. Bom, galera, o problema do São Paulo, na minha opinião, ele vai muito além do seu treinador, galera. Pode trazer o Rogério Ceni, o Ancelotti, pode trazer o Dorival, pode trazer o Mikel Arteta do Arsenal, que pode ser campeão da Champions, Luiz Henrique. Para mim, não vai mudar muita coisa imediatamente, galera. Por quê? Porque o problema do São Paulo vai muito além do treinador, galera. São jogadores que se machucam muitas vezes, né? Isso tem a ver com também trocas excessivas de treinadores. É um time que não tem dinheiro, não tem condições de trazer jogadores com níveis mais altos, assim como os seus rivais têm feito, né? Seus rivais aí, os principais times do Brasil atualmente na questão de ganhar títulos, Palmeiras e Flamengo, né? Conseguem trazer jogadores aí de alto nível e o São Paulo não tá conseguindo fazer isso. Então, né, galera, vai trazer novos nomes aí, novos treinadores, mas eles vão receber o mesmo elenco, vão ter a mesma estrutura, né? A mesma falta de dinheiro. Então, a única coisa que pode ser maior ou do que era com o Roger é a tolerância, né? Porque se perder, aí não vão botar só a culpa no treinador, né? Porque, como a gente viu quando tava o Roger Machado, até quando ganhava, a torcida reclamava, o pessoal criticava, até quando ganhava, né? Quando deu 4-1 em cima do Cruzeiro, ainda tinha gente reclamando e falando, né, que coisa ruim. Então, não adianta, galera, não adianta. São Paulo precisa se reestruturar primeiro, financeiramente. E com o pessoal que tá lá, né, isso daí fica muito difícil, né? Com esse modelo aí, né, de pessoas que só querem saber de si mesmo, não estão nem aí pro clube, né? Querem saber só de benefício próprio. Então isso acaba dificultando ainda mais, né. Então, tinha que sim virar uma empresa aí, um grupo grande comprasse, entendeu, e trabalhasse de forma profissional, porque a gente vê um amadorismo imenso na questão, de diretoria do São Paulo, né, com contradições e mais contradições, né, que o Costa falou, né, questão lá de dando a entender que tinha acontecido algo grave lá com o Crespo e tal. Falou isso ontem na entrevista, né, ridículo o que ele fez lá, ridículo. Fica meio que querendo, ter tipo um escudo pra ele mesmo, né, sendo que ninguém pode provar o que foi falado ou não. Só ele sabe, né, se for mentira, se o cara não falou nada, aquilo ali fica como uma defesa dele, né, pra ele se justificar de ter mandado o cara embora, né, que foi o erro que encadeou tudo isso aí, né, galera. Foi a saída na hora errada do técnico Crespo, que já estava sendo pago pela primeira vez que saiu, né, o cara aceitou voltar mesmo recebendo, porque quem estava em dívida com ele era o São Paulo, né, ele não estava em dívida nenhuma com o São Paulo. E aí o cara volta, ainda é demitido de novo, né, no momento que o time estava bem, então fez essa besteira aí que desencadeou tudo isso, né. Vamos ver o que que vai acontecer, galera. Eu, se eu fosse Dorival Júnior, não ia para São Paulo. Se eu fosse o Rogério Ceni, menos ainda, né, porque a gente sabe que, como foi dito aí, né, os caras, eh, tentam esses caras mesmo que merecem crítica, eles trazem os treinadores, né, porque sabem que a culpa toda vai cair em cima deles. Deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.